Olá pessoal, meu nome é Luciano Fagundes e a gente está começando mais um Tecno Hour. Hoje é dia 12 de junho de 2014 e hoje a gente tem várias coisas para conversar. A ideia é começar a destrinchar um pouco do que a gente viu na semana passada do WWDC, pelo menos já começar a dar algumas impressões com um pouco mais de detalhe para vocês. E também falar sobre o resto da semana, né? Que a gente teve a E3 acontecendo e vários lançamentos aí na parte de jogos, entretenimento aí para os próximos meses. Bom, então antes da gente começar a ver propriamente as notícias das semanas, eu peguei e fiz algumas anotações aqui de coisas que eu queria conversar com vocês sobre ainda a WWDC. Então algumas coisas que eu vi, tá? Para comentar, eu não tenho bem link de notícias aqui porque é mais comentário meu mesmo. Então, vamos lá, eu comentei com vocês sobre a questão do iCloud Kit. O iCloud Kit, ele, para mim, eu não vou dizer que ele foi decepcionante, tá? Na realidade, o que acontece? O iCloud Kit ele é uma ferramenta extremamente poderosa para quem está desenvolvendo somente para a plataforma Apple. Então, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte, a forma como eles resolveram funcionar o iCloud Kit é para criar um conjunto de bibliotecas onde você consegue ter acesso a uma base de dados comum. Então, isso significa o quê? Se eu estou fazendo, por exemplo, uma aplicação iOS, eu quero mostrar notícias, por exemplo, né, que é o caso da Watch Magazine, eu poderia então criar uma aplicação tanto no cliente quanto no servidor, que significa o quê? O meu cliente seriam as aplicações de revista, né, que estão lá rodando no iPad, no iPhone, e o meu servidor estaria rodando no Mac aqui em casa. Então a ideia toda é a seguinte, ambos as conexões, né, ambos os equipamentos conseguiriam pegar e acessar essa base de dados compartilhada. E ali então eu poderia fazer com que o meu Mac ficasse colocando informação ali dentro e a minha ferramenta lá no meu cliente lá no iOS, né, no iPad e no iPhone, estaria lendo os dados dessa aplicação e mostrando para vocês na forma de revista. Isso daí tudo funciona muito bem, né? Na realidade a ideia toda é excelente. O único problema é o seguinte, é o que eu falei para vocês, está tudo dentro da plataforma Apple. Então, se eu chegar e desenvolver esse meu servidorzinho usando o Xcode, né, desenvolvendo em Swift agora, né, Objective-C, eu conseguiria fazer, deixar ele ligado aqui na minha máquina e ele ficaria rodando daí 24 horas por dia, trazendo informações lá para carregar, para carregar lá na revista. Bom, isso daí seria muito bom se eu tivesse uma conta de internet aqui empresarial, né, que garantiria 100% de qualidade na minha conexão de internet e tudo mais. Por quê? Porque no fundo, quando eu criei a Watch Magazine lá atrás, era exatamente o que eu fazia. A única diferença é que eu já tinha, na realidade, sido um pouco mais esperto e eu fiz o seguinte, eu criei todo o servidor, né, toda a infraestrutura básica que coleta a informação da internet e cria minha base de dados, né, para o pessoal poder acessar via as revistas. Tudo isso daí foi desenvolvido em Java. Por quê? Porque eu já pensava justamente no seguinte, né? Eu não poderia nunca desenvolver isso daí em Mac, porque aonde é que eu ia arrumar um servidor de internet que me disponibilizasse um Mac Mini ou um iMac? É impossível. Na realidade, se você for procurar, por exemplo, os principais provedores de internet, você vai achar que no Brasil tem a Localweb, lá nos Estados Unidos tem a Amazon, todos eles trabalham com máquina virtual. E a máquina virtual que você consegue alugar deles, basicamente, na maioria das vezes, é um Linux ou então uma máquina Windows. No meu caso, eu rodo tudo em Linux. Eu acho que é mais confiável para esse tipo de serviço. Então, ou seja, mesmo que eu quisesse desenvolver tudo agora em Swift e mudar toda essa minha plataforma, eu obrigatoriamente precisaria de um Mac. E esse Mac ainda teria que estar aqui na minha casa, o que significa que se eu perder, por exemplo, a energia, a eletricidade cair ou a internet cair, todas as revistas param de ser atualizadas. No entanto, o que eu fiz foi alugar um servidorzinho que eu pago, acho que se eu não me engano, não é nem R$20, que eu pago a mais lá no Localweb, onde eu deixo esse meu servidor Java rodando lá 24 horas por dia e eles garantem todo o resto. Eles garantem a internet funcionando, garantem tudo que eu preciso para poder prover e coletar os dados da revista e guardar na base de dados. Então, eu diria o seguinte, se você está desenvolvendo única e exclusivamente para Apple,
aí você pode cortar os provedores de internet do caminho. E você pode daí, eu sei que você já provavelmente já deve ter um ou mais iMacs aí, ou Mac Minis, aí você poderia pegar, e se o processo de confiabilidade da sua rede não precisa ser tão pesado, você até pode pegar, deixar um Mac Mini rodando aí com a sua servidorzinho Swift aí, ou o que quer que seja, coletando informação e enviando esses dados todos lá para o iCloud. Porque o que o iCloud vai garantir para você vai ser o seguinte: você vai ter uma base de dados confiável, onde você consegue tanto escrever quanto ler. E isso daí é tudo gerenciado lá pela Apple. E a forma como você tem para ler e escrever nessa base de dados é o iCloud Kit. Então, se você tiver todo rodando simplesmente dentro da plataforma Apple, excelente, não vejo problema nenhum, você pode resolver tudo isso daí usando eles, você pode resolver tudo isso daí usando do serviço deles e economizar o dinheiro de provedor de acesso. Então você não precisaria chegar na Local Web ou na Amazon e contratar o serviço deles para hospedar o seu site. A questão toda por exemplo, por que eu não vou fazer isso para o Watch Magazine? Bom, primeiro, essa é a primeira razão que eu falei para vocês. Tudo que eu tenho está escrito em Java e está rodando em Linux. Então, para mim é muito mais fácil, se eu quiser depois tirar o meu servidor do Local Web, colocar na Amazon, colocar em qualquer outro provedor, ficaria muito mais fácil para eu simplesmente arrumar uma máquina Linux em qualquer lugar do mundo e colocar o meu servidorzinho Java rodando. Além disso, vocês viram que eu mostrei para vocês na semana passada que eu também tenho acesso às minhas revistas via web, né, que para poder o pessoal de Android acessar e tudo mais. Eu quero desenvolver outros aplicativos depois. Isso daí também é uma limitação, porque pelo menos eu não vi nada no iCloud Kit que me permitisse criar, por exemplo, uma página de internet ou criar um PHP, alguma coisa assim que eu pudesse acessar e transformar isso daí no conteúdo web, né, para que eu possa prover então informação para o resto da comunidade, né, que não usa o aparelho Apple. Então eu diria o seguinte: o iCloud Kit em si está me parecendo mais uma infraestrutura que a Apple está fornecendo para desenvolvedores que desenvolvem aplicações básicas para a Apple. Por exemplo, você tem lá a aplicação que saiu agora, que está na moda, que é a questão de achar cerveja barata, esse tipo de coisa. Então, isso é tudo informação que você precisa ter informação em tempo real, mas talvez não tão em tempo real assim, né? Por exemplo, achar uma cerveja barata, basta você ter uma tabela de dados lá com um monte de preço de cerveja, um monte de tudo geolocalizado, e você vai atualizando isso daí de tempo em tempo. Digamos assim, ninguém vai morrer se você ficar sem internet por 2, 3 horas e demorar 2, 3 horas para atualizar aquilo. Por quê? Porque a base de dados já está lá, já está funcionando. Então, uma aplicação desse tipo, eu diria que sim, acaba valendo a pena você pegar, fazer um servidorzinho na sua casa mesmo e usar o iCloud Kit para armazenar as informações. Agora, no caso das revistas, que é o meu caso aqui particularmente, eu acho que isso daí não faz muito sentido, justamente porque eu já desenvolvi toda uma infraestrutura para coletar notícia a cada 5 minutos. Se eu ficar meio dia, um dia às vezes, sem coletar informação, o pessoal para de usar a revista, não faz sentido nenhum. A grande sacada da minha revista é justamente essa coleta de informação em tempo real. Então, para vocês saberem então, o iCloud Kit é muito interessante se você for ficar dentro do ambiente Apple. Se você precisa de informação externa, seja via web, seja para outra plataforma tipo Android ou Windows Phone, o que quer que seja, eu já não acho tão interessante assim. Ok, mais detalhes então sobre a parte de extensões agora, isso que eu tinha comentado também com vocês na semana passada. A extensão ela vai funcionar de uma forma bem diferente do que ela funciona, por exemplo, no Android, né? Por isso que a Apple não gosta que a gente compare muito. Mas a ideia toda da extensão é permitir então que um aplicativo ofereça recursos para outro. Isso é bem diferente do Android, por quê? Porque o que o pessoal do Android está acostumado é o seguinte: você tem, por exemplo, um texto na sua aplicação e você quer fazer o compartilhamento da aplicação, né? Você quer compartilhar esse texto, seja no Facebook ou em qualquer lugar. Então o que você faz é definir um tipo de dados. Então você fala, bom, então eu tenho aqui um dado que é composto por um texto, uma imagem, uma URL, alguma coisa assim. E aí você joga uma chamada para o sistema operacional e fala, bom, eu preciso compartilhar isso. Quem consegue gerenciar esses dados? Aí o sistema operacional pega e monta uma listinha para você, dizendo, olha, aqui estão todas as aplicações que conseguem aceitar esse tipo que você está dizendo que você tem. E aí o usuário escolhe. Então, nesse ponto, a sua aplicação já largou o sistema, na realidade. Ela disse, bom, sistema, está aqui os meus dados,
mostra aí para o usuário o que ele quer fazer. E aí o usuário pega e escolhe, bom, é um texto que eu quero compartilhar no Facebook. Então clica na aplicaçãozinha lá na lista do Facebook, o Facebook abre, recebe aquele texto e gerencia aquilo. Então mostra lá um lugarzinho para você fazer o post, alguma coisa assim. Então você pode ver que as aplicações elas são independentes. Você tem a sua aplicação, você meio que fez o handover, né? Você jogou esse dado externamente para uma outra aplicação gerenciar e acabou por ali. Tudo bem que se você quiser voltar no Android, você tem a teclinha de voltar, então você vai voltando até a sua aplicação se você quiser, mas oficialmente você abriu mão, você não está mais tomando conta você não está mais no foco do usuário. Já na Apple, eles criaram vários esqueminhas de compartilhamento, né, de extensões diferentes. Então eles criaram, bom, eu quero fazer uma extensão pura, né? Eu quero oferecer um serviço, tipo fazer um filtro de imagem, um filtro de som, alguma coisa do gênero. Então isso eles permitem que você crie uma janelinha mesmo, né? Que essa janelinha vai ser chamada por outra aplicação. Então é mais ou menos como se funcionasse o seguinte: a aplicação pega, né? Por exemplo, o iPhotos. Ele está lá funcionando o iPhotos numa boa. Ele chegou a um momento que ele quer aplicar um filtro. Na hora que ele for aplicar um filtro, ele vai perguntar para o sistema: sistema, quais as extensões que você tem aí para mim que aceitam mexer com fotos? Aí ele vai mostrar, o sistema vai devolver isso daí para ele, mas não vai devolver na forma de uma lista, né? Ele vai devolver na forma de um view controller mesmo. Para quem está acostumado com a programação, isso seria o equivalente a uma tela, tá? Então, aonde essa tela vai aparecer vai depender então da aplicação que está usando. Então, você não vai sair do iPhotos para você usar essa extensão. O que vai acontecer vai ser o seguinte: o iPhotos vai receber então esse view controller e o iPhoto é que vai decidir como ele vai mostrar para o usuário, vai permitir, bom, eu vou fazer uma listinha aqui com as extensões possíveis, eu vou pegar, por exemplo, um thumbnail, né, que é uma imagenzinha, e vou colocar como se fosse parte da minha paleta de filtros. A própria aplicação vai decidir isso. E baseado nisso, então, a hora que o usuário clicar, aquela janelinha que foi fornecida vai ser aberta e o filtro vai ser aplicado ali e tudo mais, tudo ainda dentro do iPhotos. Embora ele esteja usando o seu código naquele momento, vai estar dentro do iPhotos ainda. E quando você terminar, aquele resultado volta para o iPhotos e o iPhotos continua funcionando. Então, é uma aplicação, a sua aplicação vai continuar sempre no controle. Então, isso é que é a principal diferença entre o que vai ser uma extensão no iOS e o que é uma extensão no Android. E além disso, eles criaram outros tipos de extensão, né? Então você tem extensão que você pode definir especificamente para compartilhamento, que ele até já dá vários recursos prontos, né? Então aquela janelinha para quem está acostumado a usar o compartilhamento, por exemplo, de Facebook e Twitter, que já existe hoje no iOS, você consegue inclusive abrir uma janelinha exatamente igual àquela para sua aplicação, se você quiser usar e definir a sua aplicação como sendo para compartilhar alguma coisa. E se alguma coisa pode ser a sua aplicação, pode compartilhar, sei lá, na Watch Magazine, pode compartilhar no Evernote, o que quer que seja. Ele já tem até as janelinhas prontas para manter o mesmo padrão de sistema. Então vai ser justamente para ter uma transição extremamente simples entre uma coisa e outra. Você tem as extensões que eles criaram, eles estão chamando de Today, né? Justamente porque ela é uma extensão ali da parte de notificações, aquelas que vão aparecer o botãozinho, por exemplo, na hora de notificação que você recebe, e que também aparece no Yosemite, na lateral, tem a parte do Today. Você vai poder criar então extensões especificamente para trabalhar ali. Então também eles criaram essas várias categorias diferentes de extensões que você pode criar. Então, isso só para dar um pouco mais de detalhe para vocês de como que isso daí vai estar funcionando então a partir do iOS 8. Na sequência, eu vou até fazer uma demonstração também do Xcode. Não vai estar ainda nesse vídeo, porque como vocês sabem, agora eu estou separando notícia de demonstração. Mas deem uma olhadinha depois no canal lá no Watchcast, seja no YouTube ou mesmo no site do TecnoHour, que eu vou fazer uma demonstraçãozinha e colocar um vídeo lá do Playground, tá? Do Swift Playground. Já aproveitando para falar para vocês, eu lancei então o primeiro livro, eu prometi na semana passada que eu ia começar a escrever um livro sobre o Swift, né? Começar a fazer uma série de podcasts aqui explicando para vocês melhor o Swift. E eu já comecei. Então eu vou fazer na forma de fascículos, tá? Não dá tempo realmente de escrever um livro inteiro, né? O próprio manual da Apple tem quase 900 páginas.
Então eu vou criar vários fascículos aí durante as semanas e vou começar a fazer, então, a disponibilizar isso daí tanto na Amazon quanto na eBook Store. O primeiro fascículo ele já está disponível, então se vocês entrarem no site do TecnoHour, vocês vão encontrar o link para ele lá. Ele está disponível na Amazon, tá? A versão de iBooks eu estou dependendo da boa vontade da Apple, não tem jeito. Na realidade eu peguei e mandei para eles hoje é quinta-feira, eu mandei para eles no domingo. Aí eles reclamaram que o nome do autor estava errado, porque eu tinha escrito Fagundes, Luciano, né, que é o formato em inglês. Eles falaram que não, precisa ser Luciano Fagundes. Aí eu corrigi, falaram que estava errado de novo, porque daí não estava batendo com o que estava na capa do livro. E agora eu já mandei de novo ontem. Eu espero que entre hoje e amanhã já deve estar disponível na eBook Store. Então, para quem preferiu a eBook Store, pode dar uma olhadinha depois no site para ver. No TecnoHour eu devo colocar o link lá. Ou então procura na eBook Store, porque pelo que eu vi, até mostrando para vocês aqui, eu acho que eu devo ser bom, depois da Apple, né, eu devo ser provavelmente o primeiro no mundo que deve estar escrevendo sobre o Swift. Então, se vocês procurarem por Swift, lá no Kindle Store, na Amazon, vocês vão ver que a única coisa que tem relacionada de programação é o meu livro. E, pelo visto, se ele for aprovado logo no iBooks, ele vai ser também o único livro que vai aparecer na eBook Store junto com o da Apple, né, que foi a Bíblia lá que foi lançada. A diferença é que esse daqui pelo menos está em português, né? Então, para quem está querendo começar e não tem muita familiaridade com inglês, pode aproveitar e dar uma olhada no livro aqui do TecnoHour. Como eu disse, ele está aqui no fascículo 1. O fascículo 2 eu já escrevi mais ou menos metade, então acredito que na semana que vem eu devo lançar. Se tudo correr bem, né, se nenhum projeto tirar minha atenção, meu foco disso, eu quero ver se eu consigo lançar pelo menos um por semana. Mas isso daí a gente vai ver baseado na disponibilidade de horário. De qualquer forma, eu vou sim começar a fazer uns app reviews, né, tanto mostrando o Xcode novo, né, que é o Xcode 6, e também começar a fazer alguns exemplozinhos práticos, mostrando o Swift Playground e tudo mais. Então, para quem quiser dar uma olhada, então, pode procurar por Swift na Amazon, que você deve encontrar meu livro lá. Bom, o que todo mundo começou a reclamar, né, assim que o WWDC terminou, foi que não teve lançamento de hardware. Então, a Apple não gosta de ser muito previsível nessas coisas, então realmente não dava para saber o que ia acontecer. Mas a gente não teve nenhum tipo de anúncio, nem de novo iPhone, nem de novo iPad, nem do iWatch, né, que a gente todo mundo já estava dando como certo que a Apple lançaria um relógio esse ano. Mas ainda é possível. Então, para quem está na expectativa disso ainda, vale esperar agora até outubro, né? Porque tradicionalmente a gente tem a conferência de desenvolvedores agora com o WWDC e tem um evento que tradicionalmente é um evento que a Apple fazia de música, né? Que seria mais voltado ao iTunes e tudo mais, que é em outubro. Então, agora a expectativa de todo mundo é que em outubro ver os novos lançamentos. Então, o que já tem rumor aí dizendo que vai ser lançado? Tem a história do iPhone com tela maior. Isso daí está cada vez mais certo, né, que a Apple vai começar a lidar com diferentes tamanhos de tela. Tudo que vocês possam imaginar que apareceu no Xcode e nas ferramentas de programação da Apple no WWDC estão indicando claramente que a Apple está indo para um ambiente de múltiplos tamanhos de resolução de tela e tudo mais. Ela já está, o próprio fato de você não trabalhar mais com a tela inteira, né, no Xcode já indica isso. Então ele já coloca para você lá um quadrado e baseado no quadrado você tem que imaginar que aquilo ali vai ser expandido para um iPad, vai ser diminuído para um iPhone. Então tudo está indicando que você vai realmente ir para um mundo onde o tamanho de tela não vai importar mais. Então isso daí é mensagem clara para os desenvolvedores que se você tem um aplicativo, é melhor você já começar a se preparar para isso, porque logo a gente vai poder ver na Apple, provavelmente aí, um iWatch com tela pequena, vai poder ver um iPad rodando mais de uma aplicação ao mesmo tempo, porque no fundo, você está preparando sua aplicação para vários tamanhos de tela, já resolve todos esses problemas, certo?
A Apple vai conseguir dizer, olha, roda então aqui no iPad em 1/3 do tamanho para uma aplicação e usa o modelo de tela grande, e em 1/3 da tela usa o modelo de tela compacta para exibição de uma outra aplicação. Então tudo isso vai ser possível. Então eu diria que se a Apple não lançar no iOS 8 múltiplas telas, provavelmente quando a gente chegar no iOS 9 no ano que vem, vai ser parte do sistema. Justamente porque a Apple está hoje pavimentando a estrada, né, para poder chegar lá. Então o que ela está dizendo para os desenvolvedores? Olha, prepara, porque se você não se preparar, você vai se dar mal lá no final. Porque aí o que eles vão fazer? Eles liberam daí um monte de aplicação daí para múltiplos tamanhos de tela no ano que vem. Se você não se preparou, não usou os recursos que eles apresentaram esse ano, já era, né? Sua aplicação ou ela vai ficar incompatível ou ela vai apresentar de uma forma bem ruim. Então já está dizendo, ó, já se prepara que logo logo a gente vai ter resolução bem diferente aí nos aparelhos. Agora, uma coisa bastante interessante que apareceu, mas que poucas pessoas noticiaram, é do ponto de vista de segurança. Eu fiz essa anotação aqui justamente porque eu achei uma coisa interessante. Eu acho que no Brasil não deve ser o caso, eu não acredito que tenha ninguém usando isso aqui no Brasil ainda, mas é a questão de monitoramento dos smartphones baseado na rede Wi-Fi. O que significa isso? Significa o seguinte, a Apple ela fez essa mudança no sistema iOS 8 por causa de... Ela está dizendo que ela quer aumentar a segurança e a privacidade dos usuários. Por quê? Porque se vocês deixam, né, o Wi-Fi ligado, o Wi-Fi ele fica tentando sempre se conectar na rede. Mesmo que seja a cada não sei quantos minutos, ou quando você ligar o aparelho, ele está sempre tentando se conectar na rede. E o que acontece? Parece que isso daí começou a ser utilizado pelos lojistas, né, americanos, ou em outras partes do mundo também, onde eles colocaram roteadores especiais nas lojas, não para te dar acesso à internet, né, pelo menos isso, mas não é para esse o foco. Eles colocaram, na realidade, sniffers, né, que ficam ali monitorando todo mundo que entra na loja. E aí o que vai acontecer? Como todo mundo hoje praticamente tem smartphone, o smartphone tenta se conectar numa rede sem fio. E aí o que esses sniffers estão fazendo? Eles estão pegando o MAC address, né, que é um identificador da sua placa de rede, que acaba funcionando como um identificador. Então, digamos assim, as lojas que estão usando esse recurso, elas conseguem usar o identificador do seu MAC address para saber que você chegou na loja. Então, com isso, ela já consegue associar você com a sua presença na loja, colocar anúncio e tudo mais. Eu não acho que tem nenhuma loja aqui no Brasil que esteja avançada o suficiente para fazer isso. Eu acho que o máximo que eu já vi fazendo com smartphone aqui no Brasil é oferecer cafezinho a mais, ou se você se cadastrar num aplicativo, você consegue fazer alguma coisa. Gostaria de estar enganado, então se alguém já tiver feito isso e quiser conversar com a gente, está aberto, o Tecnoaula está aberto. Se quiser me manda um e-mail, a gente conversa para saber o que exatamente que vocês já fizeram de marketing digital aí, usando esse tipo de recurso de localização de aparelhos. Um outro grupo, né, diz que a Apple acabou... Bom, como é que a Apple resolveu isso, né? Ela resolveu usando esse MAC address, né, que é o identificador do seu aparelho, ela resolveu criar um conjunto aleatório. Então, durante a conexão, né, depois conectou não, aí tudo bem, fica com o MAC address que está mesmo no aparelho, porque muita aplicação precisa disso. Mas enquanto ela está procurando simplesmente o sinal Wi-Fi, a Apple vai começar a criar MACs aleatórios. Então, esse identificador, esse número, para cada vez que ela tentar fazer uma conexão, ela vai usar um número diferente. Então, isso vai impedir que esse tipo de política contra a sua privacidade aconteça nas lojas. Agora, tem o outro lado do pessoal, né, que diz que a Apple fez isso, na realidade, para promover o iBeacon, né? Que, se vocês se lembram, o iBeacon é a tecnologia que a Apple colocou para funcionar. Se eu não me engano, ele funciona em todos os aparelhos, se eu não me engano agora, a partir do iPhone 4 ou iPhone 4S, não me lembro agora, um dos dois. Tenho quase certeza que é do 4. Mas que ele foi habilitado no iOS 7 e que permite justamente fazer essa conversa, né? Isso que os roteadores estavam fazendo meio na surdina, né, sem avisar para ninguém. O iBeacon é uma forma oficial de fazer esse tipo de monitoramento. Então, teoricamente, você poderia desenvolver um aplicativinho no seu iOS 4, né, que está lá velhinho já, que nem vai receber mais o iOS 8, e colocar essa aplicaçãozinha, por exemplo,
atrás de uma vitrine, alguma coisa do gênero, e esse carinha fica então monitorando todo mundo que está passando ali pela vitrine. Então ele pode até perceber, aí fazendo uma aplicação, né, aí o céu é o limite. Então você pode fazer uma aplicação que permita verificar se a pessoa já tem uma aplicação sua ou não, pode tentar mandar um SMS para ela, pode tentar mudar, por exemplo, o que está sendo exibido no telão baseado nas preferências dela, do que ela comprou. Então tudo isso daí poderia ser feito usando então o iBeacon. A diferença é que essa é uma forma oficial de fazer. Então tem muita gente dizendo que a Apple resolveu cortar a farra de usar o MAC Address, justamente que é uma forma dela promover o iBeacon, que permite fazer a mesma coisa, só que com tecnologia Apple. Outra coisa que apareceu para essa semana começou a aparecer uns rumores misteriosos que a Amazon começou a soltar também na internet, algumas propagandas de um produto misterioso que vai ser lançado no dia 18 de junho. Então, isso também é a única coisa que eu posso dizer para vocês. Se vocês procurarem na internet, vocês vão achar alguns vídeos da Amazon explicando, então, que o pessoal está olhando, vendo alguma coisa na mão. Pegaram, para vocês terem uma ideia do nível de detalhamento que o pessoal tentou descobrir, eles tentaram ver mais ou menos assim, ó, como você está vendo o reflexo aqui aparecendo no meu óculos. A única pista que eles têm do que a Apple, do que a Amazon vai lançar no dia 18 é que estava aparecendo no óculos da pessoa que estava usando o aparelho, porque no comercial todo não aparece o aparelho. Então no óculos aparecia uma imagem borrada que eles aumentaram, ampliaram, viram, e está todo mundo dizendo que deve ser, a Amazon deve lançar no dia 18 provavelmente um aparelho telefônico, né, um celular 3D. Então, se isso é verdade ou não, a gente vai ficar sabendo no dia 18. Aí a gente conversa mais no Tecno da semana que vem. O Procon soltou também uma nova lista, né, que ele geralmente atualiza essa lista com os sites que você não deve comprar. Então, geralmente são sites picaretas da internet. Para quem quiser mais informações, pode dar uma olhada lá no site do Procon ou depois no link do Tecno Hour. Uma coisa para comentar com vocês, né? Na semana passada eu mostrei que eu estava usando então o Tecno Hour na web, e como tem gente que começou a reclamar, falando que não, você está vendo só favoritos e tudo mais, eu resolvi trazer a ferramenta completa de favoritos para o site. Então aqui vocês podem ver que está começando a aparecer aqui como eu estou usando para fazer a leitura de favoritos. Ele me mostra aqui já os quadradinhos, né, dizendo para remover dos favoritos, então eu consigo remover dos favoritos por aqui mesmo. E também, se eu estiver usando o site oficial, né, com todas as novidades lá, vai aparecer também, obviamente, que se você fez o seu login, né, aqui no Watch Link, vai aparecer também o quadradinho de adicionar aos favoritos. Então ele virou agora completamente integrado com a revista. Você pode colocar nos seus favoritos tanto aqui pelo site, quanto lá na revista iOS, e ler também, tanto lá na revista da iOS os favoritos, quanto ler aqui pelo site. Aí o pessoal da Copa, né? Então hoje é o dia 12 de junho, vai ser o dia dos namorados e também o dia do jogo do Brasil. É o primeiro dia, abertura da Copa. E aí começam várias notícias sobre Copa, né? Então já começaram a dizer, não, o Brasil tem a pior das velocidades da internet entre os participantes da Copa. Depois ainda eu lembro que tem outra notícia mais aqui para cima, o grupo de Anonymous começou a hackear também vários sites brasileiros, né? Espero que eles não se lembrem do Tecno Hour, mas que eles começaram a hackear vários sites brasileiros em protesto à realização da Copa. Outra notícia extremamente importante que apareceu no mundo hoje, né, que foi essa semana, que o Olhar Digital traz aqui, que é os 64 anos depois, o computador engana humanos e passa no teste de Turing. Esse é um teste que foi proposto por Alan Turing, né, por isso que é o teste de Turing. Isso daqui é um acontecimento extremamente importante. Por quê? Porque esse carinha aqui que vocês estão vendo, né, esse rapazinho aqui, ele é o primeiro sistema de inteligência artificial que conseguiu enganar vários jurados, né, dentro dessa competição, dentro desse teste de Turing. O teste de Turing ele diz que você tem que conseguir enganar pelo menos 33% da comissão avaliadora. E esse sistema de inteligência artificial conseguiu fazer isso. Por que isso é importante? Porque a gente tem que lembrar o seguinte, tem vários impactos nisso. Não só mostrando que a inteligência artificial consegue efetivamente se passar por um humano, mas aí a gente começa a questionar também para que lado que essa inteligência artificial vai a partir daí.
Por quê? Porque a gente tem que lembrar o seguinte, do ponto de vista de segurança, a maior falha do sistema hoje é o ser humano. Tá? Se você vê todos os grandes ataques que acontecem, dificilmente você vai ver um hacker que conseguiu entrar numa base de dados Oracle, um MySQL, ou conseguiu derrubar um Linux, alguma coisa do gênero. Dificilmente ele vai realmente entrar usando brecha do sistema operacional. Tudo bem, vira e mexe, a indústria toda de antivírus vai te dizer que não, é muito fácil isso e aquilo, mas é muito difícil. Na realidade, às vezes não vale nem o esforço você tentar ir por uma falha de segurança do sistema de máquina pela recompensa que você vai ter. A grande maioria dos ataques ele acontece por causa do fator humano da história. Que é o quê? São justamente aquelas cartinhas que você recebe no spam do seu e-mail dizendo: você acabou de ganhar na loteria aqui no estado de Arizona, ou eu sou um príncipe da Nigéria e quero depositar para você muitos milhões de reais porque eu estou fugindo para o Brasil. Então, ali é onde realmente a coisa pega. Por quê? Porque, tudo bem, a gente que já está acostumado com tecnologia de informação, a gente já conhece tudo isso daí, a gente geralmente não cai nesse tipo de coisa. Mas o público leigo, às vezes cai. O cara acha que foi sorteado, ganhou alguma coisa, passa os dados e aí já era. Aí é quando o hacker realmente consegue pegar e fazer o ataque. Agora, imagine o seguinte. Imagine que você conseguiria colocar um carinha como esse numa sala de bate-papo, tá? E a única motivação, o programa por trás dele, seria, por exemplo, capturar senha. Esse cara ele ia ficar 24 horas por dia tentando falar com alguém e conseguir senha, conseguir dados pessoais e tudo mais. Então, a partir do momento que você não distingue que você está falando com uma máquina, você acabou de arrumar um cara que é incansável, consegue ficar 24 horas por dia somente tentando enganar as pessoas. Então, esse é o impacto maior do ponto de vista de segurança. Obviamente que tem várias aplicações legais, Você pode colocar esse carinha para ensinar matemática para criança, aí você consegue, exponencialmente você consegue fazer coisas boas com ele. Mas as coisas ruins são extremamente preocupantes, porque agora você tem um cara que não tem mais horário de trabalho e que pode ficar ali disponível 24 horas tentando roubar senhas, roubar os dados de alguém. Então, isso é que a gente tem que ver agora da importância disso e para onde que isso vai a partir de agora. Porque o fato hoje o sistema de inteligência artificial conseguiu passar no teste de Turing. Isso não acontece desde que o teste tinha sido proposto há 64 anos atrás por Alan Turing. Porque o que eu achei de mais legal aqui na parte da Copa foi justamente a integração do Google Now, que permite que você então possa perguntar e ter informações sobre a Copa. E tudo isso ainda falado em português. Então, por exemplo, se eu vier aqui na parte de busca por voz e perguntar: quando é o próximo jogo do Brasil? Não sei se vocês conseguem escutar, mas ela está respondendo para mim, falando que Brasil e Croácia vai acontecer tal dia. A próxima partida do time será contra México, terça-feira, às 4 horas em ponto. Ela já me deu o horário e já me deu a localização e tudo mais. E na tela, vocês podem ver aqui do lado que ele já mostra, o jogo do Brasil, conta quem vai ser, me dá a prévia da partida e depois me dá a busca na internet sobre o jogo. Então isso daqui só para vocês acompanharem. Quem tiver o telefone Android ou quem tiver com o iPhone e tiver o Googlezinho Search, já pode usar isso que já está funcionando, tá bom? Bom, então, para a parte de notícias do TecnoHour hoje, é isso que eu tinha para falar para vocês. Agora, no decorrer da semana, eu devo lançar também o vídeo sobre, pelo menos, uma visãozinha geral de como é que você consegue começar a testar e brincar com a parte de Swift no Xcode 6. E também já começar a falar um pouquinho mais sobre o livro, dar algumas instruções. Vou pensar ainda exatamente como que eu posso preparar umas videoaulas que não fiquem muito maçantes, muito cansativas, tá bom? Então acompanhem aí o nosso canal lá no YouTube ou o site do TecnoHour e eu acredito que eu vejo vocês então na semana que vem, ok? Abraço, até mais, tchau, tchau.